Boa tarde, pessoal. Vamos começar a live. Agradeço aí a presença de todos que já estão online, tá? A ideia hoje aqui da nossa live é passar um overview, né, sobre os principais gaps de segurança para APIs, tá? E as melhores práticas para a gente corrigir esses problemas, tá? A gente não vai conseguir entrar muito no detalhe de cada problema, porque é um assunto que pode demandar muito, tá? Mas a ideia aqui é cobrir o máximo de informação possível, tá bom? E outra coisa, eu queria combinar com vocês para a gente deixar as perguntas e dúvidas para o final da apresentação, tá? Que aí a gente consegue ter um pouco mais de calma para conversar e trocar ideia, tá bom? Então, antes de começar realmente no assunto, né, eu queria me apresentar. Meu nome é Adriano Mota, eu sou arquiteto de soluções na WSO2 para operação de Latinoamérica, tá? A WSO2, para quem não conhece, é uma empresa que nasceu open source, tá? E o principal produto da WSO2 é referente ao API Manager, né? E nós também temos produtos de integração e Identity Server. Aqui nesse slide eu deixei o QR Code do meu LinkedIn, tá? Então fiquem à vontade para me adicionar, para a gente conversar depois, trocar experiências, conversar um pouco mais sobre essa questão de APIs, tá? Fiquem à vontade para depois me chamar para conversar. Tá? Bem, então vamos começar o assunto, mas eu gostaria primeiro de contextualizar o que é uma API, né? Por que a API hoje ela é tão importante no dia a dia de desenvolvimento, e aliás, não só no desenvolvimento, mas para a parte de infraestrutura, para a parte de integração, tá? E, assim, uma definição básica do que é uma API, né, é que ela é uma cola, né, no final das contas, ela trabalha como se fosse uma cola para linkar vários sistemas, componentes, de uma forma mais rápida, de uma forma mais escalável, tá? E conectar todo o ambiente digital das empresas com parceiros internos ou externos de uma forma mais ágil, tá? Eu queria primeiro passar essa definição para a gente entender o que é a API, tá? Uma outra analogia do que é uma API é a clássica analogia do garçom, tá? A API é um garçom num restaurante, onde ela recebe o pedido do cliente, e esse pedido a gente pode enxergar como se fosse uma requisição, seja ele de um aplicativo mobile, de uma aplicação web, tá? E essa requisição levada pela API, o nosso garçom, nesse caso, vai para a cozinha, que é o nosso servidor, tá? E esse servidor pode ser um servidor de banco de dados, pode ser um servidor que tem um back-end processando alguma coisa, um servidor de arquivo para eu expor essa informação, tá? Então, essa é uma grande analogia do que é a API, tá? E aí, aqui são alguns dos motivos pelos quais as APIs são tão importantes no dia a dia hoje de desenvolvimento, tá? Elas aumentam a eficiência, né? Então, se eu quiser desenvolver uma API ou desenvolver uma integração corporativa, é muito mais fácil de eu desenvolver e expor, seja informação através de um banco de dados, um arquivo texto, né? Então, aumenta a eficiência do desenvolvimento, tá? A parte de integração e compartilhamento de dados fica muito mais fácil e mais limpo também com uma API, porque você desenvolve focado nessa funcionalidade, tá? Um desenvolvimento mais rápido, ou seja, construir uma API é muito mais rápido do que você construir um sistema inteiro, tá? A parte de escalabilidade, né? Então, é muito mais fácil você escalar uma API de uma forma horizontal ou vertical do que você escalar um sistema inteiro, um back-end inteiro, tá? Então, pensa que eu tenho uma API que vai receber várias requisições, eu consigo escalar tanto na questão de memória, de processamento, ou então de réplicas para aguentar as requisições, né? Isso custa
mais baixo do que eu escalar todo um sistema legado inteiro, tá? Eu consigo ter experiências personalizadas, né, então quando eu desenvolvo uma API, né, eu vou estar pensando em quem realmente vai consumir, tá, essa API. E aí eu vou desenvolver pensando nos dados que essa pessoa ou esse consumidor vai precisar, a funcionalidade que ele vai precisar. Então a experiência é muito mais personalizada quando eu exponho APIs do que eu expor todo o meu legado, tá? Eu aumento o meu alcance, né, com a API. Então, se eu consigo desenvolver uma API bem desenhada, né, pensando no API First, como o conceito de desenho da API, eu consigo mais gente utilizando a mesma API, tá? Então, a reusabilidade, eu consigo mais reusabilidade dessa forma, tá? E além da geração de receita, né? Hoje em dia a gente vive num mundo em que os dados são realmente importantes, né? Então, com a API exportando dados, provendo informações, eu consigo monetizar e gerar modelos de negócio onde eu consigo monetizar esse tipo de coisa, né? Vender uma API como um produto, né? Ou mesmo por quantidade de acesso, tá? Então, vender informação, é, funcionalidades, tá? Isso é possível com a API. E aí são esses os motivos que eu vejo, né, e que a gente vê na indústria de TI hoje, porque as APIs ficaram tão importantes, tá bom? E agora a gente vai entrar realmente no assunto, né? Quais que são os principais gaps de segurança, tá? E para elencar essa lista de 10 gaps que eu vejo aí mais sérios, a gente levou muito em conta algumas listas de entidades de segurança, tá? E pesquisas também em fóruns, tá bom? Então, eu vou passar aqui as principais 10 gaps que a gente acha aí no mercado de TI, tá? Então, o primeiro é referente a mecanismos de autenticação fracos, tá? Então, por exemplo, quando eu estou expondo uma API, muitos desenvolvedores às vezes não pensam numa autenticação para essa API. Ela está simplesmente sem um jeito de eu autenticar um usuário para consumir essa API. Ou às vezes, alguns desenvolvedores, né, ou times de desenvolvimento colocam a API com uma autenticação muito fraca, né, com uma API key, sem utilizar um hash ou uma criptografia, né, colocam o famoso admin, né, e isso é muito fácil para um hacker ou para um ofensor tentar driblar essa autenticação e começar a bombardear a tua API, tá? É bem complicado esse tipo de situação. O segundo item que eu gostaria de trazer aqui são controles de autorização insuficientes, tá? E aí, quando a gente fala de autorização, a gente tem que entender que autenticação é uma coisa e autorização é outra. Mesmo que eu tenha uma autenticação forte e não tenha autorização configurada para minha API ou para os métodos HTTP da minha API, eu também estou cometendo uma falha de segurança. Vamos pensar no seguinte caso, né? Eu expus uma API de um sistema financeiro, né? Quem está acessando essa API, né? Ela pode realmente acessar essa API? Ela pode acessar um método específico dessa API, né? Então, a gente também precisa pensar na parte de autorizar quem está consumindo essa API, se ela realmente pode consumir alguma coisa dela, tá? Então, não é só pensar em autenticação, é pensar na autorização e nas permissões dessa API, tá bom? O terceiro problema que mais ocorre é a parte de injeção, tá? Então, no passado, né, a gente que desenvolvia muito baseado em sistemas web, né, a gente se preocupava muito com formulários, com inputs nos nossos sites, né? E as APIs também estão suscetíveis a esses injections, seja ele por SQL injection, cross-script, né? Lembrando que, por exemplo, as APIs formato REST, né? Elas recebem o quê? Elas recebem, por exemplo, um payload em JSON, né? O que é o JSON? É um formato JavaScript, né? Então, muitos ofensores, para tentar
sabotar uma API, eles vão começar a enviar códigos JavaScript no payload, né, para tentar passar alguma validação. Ou lembrando que, dependendo da API, a gente passa parâmetros do tipo query param ou path param, né? E aí é possível colocar ali um código JavaScript, um código SQL para tentar burlar, tá? Então, esse tipo de coisa também acontece em API, não acontece somente em formulários baseados em HTML, tá bom? O quarto problema que mais acontece são as transmissões de dados, as transmissões de dados inseguras. E aí eu estou falando da questão de criptografia no tráfego de informações, tá? Muitos desenvolvedores, às vezes, na hora de subir a API, eles sobem, mas eles não validam, por exemplo, onde essa API vai estar exposta e qual o cenário de rede que vai estar trafegando os dados dessa API. Né? Então, um cenário que é muito comum quando a gente não usa HTTPS, tá? Ou a gente não usa um certificado forte, né, o suficiente durante a transmissão de dados de APIs, tá? E isso fica fácil para um ofensor estar com um sniffer, né? Colocar um sniffer na comunicação de rede ali, e aí ele vai conseguir validar, pegar um monte de dados durante o tráfego, tá? Então, a gente pensou num mecanismo forte de autenticação, na autorização, mas a gente não pensou na criptografia, né, no tráfego de dados. Então, com o sniffer, eu consigo pegar todas essas informações para testar a segurança de uma outra forma, tá bom? Então, é algo também que o pessoal às vezes omite durante o deploy dessas APIs em ambientes, seja de homologação ou produção, tá? Um outro problema que acontece muito é as configurações errôneas de cores, tá? Então, muitas vezes, na hora da gente fazer o deploy das nossas APIs, a gente habilita todos os métodos HTTP no header do cores, ou a gente não configura realmente quais as origens, né, que podem chamar as nossas APIs, né? Então, vamos pensar num caso hipotético, né, onde um ofensor ele descobre que ele pode chamar a tua API de qualquer mecanismo, né? Então ele conseguiu fazer uma engenharia reversa de um código HTML ou de um mobile, né? E viu uma chamada de uma API e ele viu que ele consegue chamar aquela API de um Postman ou ele consegue chamar essa API de um navegador ou fazendo curl, tá? E aí, o que falta ali? É a configuração da origem de onde está vindo, qual o dispositivo, qual o header eu posso aceitar, né? Então, isso precisa ser validado no deploy da API, tá? Muitas vezes a gente esquece disso e acaba subindo a API com um CORS totalmente liberado, tá? Isso é um erro de segurança muito grave, que pode acarretar mais problemas que eu posso te falar mais à frente, tá bom? Ah, a falta de configuração de rate limit e throttle, tá? Esse é um problema que pode acarretar em dois problemas muito grandes. O primeiro é a tua API não ter um limite de chamadas, tá? Então, ela está sem um limite, o ofensor começa a chamar. Ele cria um script ou cria um bot para ficar chamando a API indiscriminadamente. Se eu não tenho uma configuração de quantidade de chamadas, seja por minuto, seja por IP, ou seja por dispositivo, ela tá suscetível a esse tipo de ataque, que pode gerar um denial of service. Tá? Além disso, passar essa quantidade de requisições deliberadamente para o back-end também pode paralisar o teu back-end. Pensa que muitas vezes você está expondo um back-end, seja ele um mainframe, que está sendo disputado com outras integrações, né? E você tem que compartilhar um pouco desse processamento do teu back-end com a tua API e com outras integrações, tá? Então você vai parar a tua fonte de dados porque você não conseguiu restringir a quantidade de acessos na tua API, tá bom? E aí, o outro problema que
pode ocorrer é expor falhas de segurança, tá? Na semana passada mesmo, por exemplo, eu tive um cliente que teve esse problema, tá? Ele tinha uma API que ele ficava chamando e não tinha um controle da chamada, sendo que o certo era chamar uma API de autenticação e depois uma API para reatualizar lá o token, né, o refresh token, tá? E aí ele só ficava chamando a API de autenticação e o que expôs? Expôs uma falha de arquitetura do sistema dele, tá? Então, é algo que se precisa validar para também não dar margem para expor falhas de solução de software, tá bom? Aqui, a parte de logs inadequados e monitoramento, tá? Eu queria dividir esse item um pouquinho em dois, tá? A parte de log é que muitas vezes a gente não se preocupa com padrões de log, tá? A gente simplesmente ou engole toda a exceção, né? Não deixa sair todos os logs, né? Ou a gente coloca log demais, né? E aí isso acaba interferindo no troubleshooting, né? Eu estou com um problema na minha API, né? O que está acontecendo com essa API? Não sei, não está logando nada ou está logando coisas que não têm muito sentido, que não ajudam a identificar uma causa raiz de problema, tá? E a parte de monitoramento é quando eu não tenho ferramentas para eu identificar a saúde da minha API, tá? Então, assim, eu não sei como é que está o consumo dessa API, a quantidade de acessos, eu não sei o quanto que ela está usando de memória do meu, por exemplo, do meu API Gateway. Eu não tenho como identificar a latência, né, ou o tempo de resposta dessa API. Também dificulta o troubleshooting, tá? E aí, ofensores que conseguem identificar esse cenário vão fazer ataques mesmo, e aí, para você conseguir resolver, vai ficar bem complicado, tá bom? Novamente falando sobre o denial of service, né? E aí você tem o denial of service tanto nas duas pontas, quanto na ponta da API que está exposta, quanto na ponta do teu back-end, né? Ou do teu sistema legado que você está consumindo as informações ou consumindo um processamento, uma funcionalidade, tá? Então, se você não tem um rate limit bem configurado, um throttling bem configurado para as tuas requisições, é um prato cheio para você ter um sistema fora do ar, né? E aí, até você realmente entender o que está acontecendo, o telefone já tocou, né? E aí é o diretor querendo saber o que está acontecendo. Tá? A parte de falha de configurações de segurança, tá? E aqui também eu queria desmembrar esse ponto, porque ele não é só referente a desenvolvimento de APIs ou backends, né? Faz-se também a parte de infraestrutura, tá? Então vamos supor, eu utilizo uma ferramenta de API Gateway ou uma ferramenta de CDC, né? E aí eu vou expor informações para os meus parceiros, né? E aí não utilizar os manuais de boas práticas de configuração, de tuning de segurança, de tuning de performance, é um problema também, porque muitas vezes você colocar um software, né, para a tua infraestrutura e não altera nem a senha, né, do administrador, também é um prato cheio para o ofensor tentar identificar ali o cenário, fazer uma engenharia reversa e conseguir tomar controle da tua ferramenta, tá? Muita gente acaba por instalar um gateway e não troca a senha do console de administração, fica lá o admin, admin, tá? Isso também ocorre com alguns frameworks de desenvolvimento, tá? Então, por exemplo, a gente tem desenvolvedores Java, eles vão utilizar o quê? Um Spring Boot, vão utilizar um Quarkus para desenvolver APIs, porque esses frameworks auxiliam no desenvolvimento. Ou então um Flask para desenvolvimento Python, tá? E esses frameworks, como eles são comuns de mercado, né, eles podem conter falhas de segurança, né? E aí o atacante, ele, né, o ofensor, se ele conseguir identificar que o teu back-end está rodando com um Spring Boot, né, ele fala, opa, se dependendo da versão, eu consigo fazer um exploit aqui de uma função, tá? Então, na hora de você utilizar esses frameworks, entender se realmente tem alguma falha, né, e ler o release note, né?
há algum tempo atrás a gente teve aí a falha do Log4j, né, que é uma ferramenta muito utilizada por desenvolvedores Java para a parte de log, tá? E aí a gente teve que saindo para corrigir, para trocar de versão, tá? E aí uma pessoa que não acompanhou essa movimentação pode estar com uma versão antiga com uma brecha de segurança e um ofensor pode explorar essa brecha para causar algum dano, né, no teu back-end, tá bom? O próximo item é exposição de dados, tá? E aqui é bem complicado porque muitas vezes esses frameworks de desenvolvimento eles auxiliam tanto no desenvolvimento de APIs que é basicamente você escrever em poucas linhas de código um select numa base de dados e já transformar numa API, tá? Isso é muito fácil hoje em dia. Porém, a gente precisa analisar se a gente está expondo dados demais nessa API. Né? Tem desenvolvedores que às vezes não olham exatamente tudo que tem na tabela e às vezes a gente pode estar exportando aí alguns dados PII, né? E quem não conhece dado PII é dado identificável, né? Dado pessoal de pessoas, tá? Então isso aqui é muito, dá muito problema, ainda mais com LGPD, né? Se a gente expor dados que não estejam criptografados, ou dados que identifiquem pessoas, pode até dar multa para as empresas. E é lógico também na parte de input também, né? Entender que quando eu estou recebendo os dados, receber dados eficazes para a minha API, tá bom? Bem, esses aqui são os 10 gaps que estão mais aí, que mais acontecem, né, no mercado de TI, na parte de desenvolvimento, tá? E aí eu queria falar sobre algumas práticas de como corrigir esses gaps, tá? Primeiramente, a parte de autenticação, tá? Pode ser que o que eu esteja falando aqui alguém já tenha escutado, está cansado de saber, mas tem muita gente que esquece que hoje a gente tem protocolos robustos de segurança, como o WAF2, tá? O WAF2, baseado em token JWT, ele resolve muito dos problemas de autenticação, tá? Você utilizando o básico do Client ID e do Client Secret, já te resolve, né, utilizando todos os grant types baseados em token JWT. Uh, numa segunda camada, dependendo do cliente que está consumindo a sua API, você pode utilizar API Keys, tá? Mas use API Keys não aquelas em plain text, onde você coloca lá um nome de usuário e uma senha que seja fácil de reconhecer. Né? Utilize API Keys geradas randomicamente, como se fosse hash, porque aí fica muito mais fácil, muito mais difícil de serem quebradas, tá? Em a última instância, utilizar o Basic Authentication, tá? A gente sabe que tem algumas tecnologias que têm limitação para trabalhar com JWT, com API Keys, então trabalhar com Basic Authentication, mesmo que seja com uma hash base 64, que é até um pouco mais fácil de ser quebrada, né? Mas nunca deixar autenticações em plain text, tá? Isso já inibe bastante o teu problema de autenticação. Na parte de autorização, tá? Então, lembra que eu falei que não adianta eu ter um mecanismo robusto de autenticação, eu tenho que ter autorização. Então, aqui a gente entra num conceito que é a parte de controle de acesso baseado em função, também conhecido como RBAC, e também na parte de controle de acesso em atributos, que é o ABAC, tá? Então, isso fica muito fácil também quando você usa o token JWT. Se você cria um usuário e ele tem uma autorização atrelada, né, que ele pode realmente consumir ou não uma funcionalidade do teu sistema ou da tua API, na hora que eu receber o token dele, né, o Access Token, né, o meu Key Manager, né, que vai ser responsável por fazer essa introspecção do token, ele já vai validar se ele tem a configuração de role específica para autorizar o acesso dessa API.
né? Então vamos pensar no seguinte caso, né? Eu tenho uma API de um sistema financeiro, tá? E aí eu tenho vários métodos nessa API e um deles é uma aprovação de budget, tá? Eu preciso proteger esse método específico. Eu não posso deixar para qualquer um que tenha autorização de departamento financeiro acessar esse cara. Eu tenho que deixar para alguém realmente que pode fazer aprovação de budget, tá? Então você consegue fazer esse tipo de configuração a nível de não só de API, mas também de recursos de API, tá? Então vale a pena investir um pouco nessas configurações, porque vão te inibir ainda mais falhas de segurança nesse quesito, tá? A parte de encryption ou criptografia, sempre utilizar HTTPS e TLS, tá? Se possível, utilizar Mutual TLS. E o que é o Mutual TLS, né? É quando você consegue compartilhar o mesmo certificado do teu back-end na ponta da API, né? Então, tem muitas ferramentas de API Manager que você consegue pegar o certificado do teu back-end, fazer o upload na configuração do API Manager ou do Gateway, tá? E isso aumenta o nível de segurança. Então, quem chamar vai ter que passar pelo Gateway e aí só o Gateway vai conseguir fazer o handshake, tá? E aí também te inibe de você ter um ofensor com um sniffer capturando informação na tua rede, né? Porque quando você está utilizando o HTTPS, tua comunicação está criptografada, os dados não estão abertos, tá? E aí ninguém consegue realmente extrair informação desse tráfego. A parte de sanitização de inputs, né? Então, quando eu falei da parte de SQL injection, cross script, toda essa parte de injection, a gente precisa ter validações, tá? Se a gente não está utilizando uma ferramenta para fazer isso, a gente tem que desenvolver e assim esses frameworks, né, de desenvolvimento como Spring Boot, Quarkus na parte de Java, eles têm como você fazer essa validação nos inputs das suas APIs. Agora, tem muitas ferramentas de API Manager que já fazem esse tipo de coisa, tá? E fazem baseados em modelos, né? Então, por exemplo, eu vou receber um determinado payload na minha API lá para o método post, tá? Então, esse post ele só aceita o payload nesse formato. Qualquer coisa fora desse formato, o gateway, né, ou o API Manager, ele já corta a tua requisição, já retorna um erro e não deixa passar para o teu back-end, tá? O ideal é sempre cortar na ponta da API, não no teu back-end, para não expor nenhuma mensagem de erro, tá? Então, vamos, por exemplo, dependendo da linguagem de programação que está no teu back-end, é um Java, dá um null pointer exception. Se isso replicar para a tua API, né, e o ofensor capturar esse tipo de coisa, ele fala, opa, o back-end é Java, ele já tem como fazer uma engenharia reversa, tá bom? Configuração de rate limit e throttling. Sempre lembrar, gente, de que essa configuração ela precisa ser feita tanto na entrada da API como na saída dela para o back-end, tá? Lembrando, eu tenho um back-end que está expondo informação para a tua API. Ele está sendo compartilhado com outras APIs, com outras integrações, né? Então é realmente você não deixar ultrapassar a quantidade de acesso por minuto, né, ou por segundo, para você realmente não ter uma indisponibilidade, tá? Nunca esqueça de colocar esses limites nas suas APIs, tá bom? Configuração de cores. Quando você expor uma API, lembre-se que todos os headers que realmente precisam ser configurados precisam estar nessa configuração da exposição da API. Não libere todos os headers, tá? Porque você pode estar abrindo espaço para outras chamadas, tá? Então, identificar quem realmente pode chamar a sua API baseado em headers, baseado em configuração, para você não ter um subterfúgio de outra pessoa conseguir chamar as tuas APIs por fora de aplicações.
Security headers, tá? Isso aqui é bastante interessante, porque você pode configurar alguns headers já homologados na parte de segurança. Então, por exemplo, utilizar configurações de segurança como CSP, o X-Content Type Options, o X-Frame Options e o XSS Protection nos headers te ajudam a realmente a filtrar as chamadas de API. Se a tua API não está recebendo uma requisição que não tenha esses headers, você sabe muito bem que é uma chamada anônima e é uma chamada que não está vindo de um e-mail que você realmente identificou. Você já consegue cortar essa chamada logo na raiz, não deixa passar. Tá? A parte de minimização de dados. Então, quando você expõe uma API com dados, expor realmente o que precisa expor. E quando você receber informações, realmente receba somente aquilo que você precisa. Né? E aqui também vai uma dica na parte de exposição de métodos do tipo put, né, e do tipo patch. Né? Muita gente acha que só o put a gente usa para alteração de informação. Mas o PET também a gente consegue utilizar para autenticação, para alteração de dados, quando você precisa alterar somente um dado específico do teu objeto. Tá? O put você já manda um objeto inteiro para fazer a tua alteração. Mas se você precisar mudar um campo só, por que não utilizar um patch, né? Porque fica muito mais fácil de você minimizar dados, passar dados de um lugar para o outro, realmente o que você precisa, para ninguém ficar olhando, tá vindo dado assim, assado, nesse formato. Tá? Então, realmente minimizar tanto a saída no método get, ou então no input, nos posts, no put da vida, tá bom? A parte de log e monitoramento. E aqui a gente vai separar de novo em duas partes. Parte de log. É sempre ideal vocês terem um padrão de log, tá? Não deixe o padrão default da sua ferramenta de log, ou do seu framework, ou da sua linguagem de programação. É ideal sempre ter um padrão, por exemplo, o nome da API, endpoint, método HTTP, e aí você complementa com alguma informação. Às vezes, dependendo da regra de negócio, ou então das regras de segurança das empresas, algumas empresas pedem para também no log ir o payload, para ficar mais fácil de rastrear alguma coisa. Mas esses padrões precisam ser bem estabelecidos. Por quê? Porque depois você consegue usar uma ferramenta de log aggregation para montar dashboards. Tá? Então, por exemplo, não sei se todos aqui já tiveram experiência de trabalhar com Splunk, né? Ou soluções do tipo ELK. Quando você tem um log aggregation, né, essa ferramenta de log aggregation, você capta esses logs num padrão estabelecido, fica muito mais fácil de você montar um dashboard para você visualizar o que está acontecendo nos teus logs, nas tuas requisições, com as informações que estão chegando. E a parte de monitoramento, aí a gente entra realmente na parte de ferramental, né? Então, ter uma ferramenta que consiga identificar a saúde da tua API, né? Saber o que está acontecendo com, se está utilizando cache, quantidades de erro, e quando eu digo erro, você conseguir separar esses erros por status code, né? Então, separar erros de status 500, que eu sei que é lá do servidor, erros da família 400, que aí são erros realmente da API, se payload errado, não autorizado, né? Você conseguir separar esses erros para você realmente ter uma amostragem e a saúde da tua API, quantidade de requisições que estão acontecendo no momento, picos, né? Porque depois, para você entender que precisa de uma escalabilidade num determinado horário, você precisa dessas informações, tá? Então, de novo, ter a combinação dos dois é o ideal, tá? A parte de testes de segurança, tá? Testes de varredura, né? Testes de vulnerabilidade na tua infraestrutura e nas tuas APIs, tá? Um teste muito interessante que vale a pena investir é o teste, é o DAST, né?
o teste dinâmico, né, de segurança, tá? Porque ele é um teste caixa preta, e aí teu time de cybersecurity vai estar tentando achar alguma vulnerabilidade e ele é bem imparcial nesse quesito, porque se você fizer um teste sabendo das suas funcionalidades, é um teste mais viesado, né? Então você já sabe por onde procurar, né? Pode até achar algumas coisas que, ok, eu já sabia que tinha, e vai ficar por ali. Já o teste de Dash não. O teste de Dash ele vai trazer muitos outros insights de segurança no relatório que valem a pena você olhar depois e ter o teu tempo de maturação e aplicação. Tá? Versionamento de APIs, tá? É bem interessante para você não quebrar compatibilidade, tá bom? Então vamos pensar no caso que eu tenho uma API, eu identifiquei um problema nessa API, mas por alguma regra de negócio eu não posso tirar ela do ar, porque eu vou estar quebrando compatibilidade com milhares de consumidores, sejam internos ou externos. Como é que eu faço a correção dessa API, né? Cria uma versão V2, tá? Muitos desses frameworks de desenvolvimento ou mesmo API gateways, você consegue fazer o versionamento dessa API e elas conseguem viver junto por um tempo até você realmente estabilizar a tua nova versão da API, fazer os testes de segurança, ok, estou confiante que essa API está ok, aí você vira com teus consumidores antigos, com seus parceiros e fala, pessoal, por favor, migrar para a versão 2, tá? Vocês vão ter um X tempo para fazer isso, tá? Se a gente tirar a API antiga do ar, a gente vai estar quebrando compatibilidade, né? E aí pode estar expondo uma situação onde nossos clientes e parceiros podem não mais confiar na gente, tá? Então uma estratégia bem interessante aí de adotar. A parte de treinamento de segurança, tá? Aqui é um conjunto de ações, né, onde você traz os seus times de desenvolvimento para treinar sobre conceitos de segurança, né? Então, tudo isso que a gente comentou de validação de inputs, rate limiting, throttling, configuração de cores, tudo isso precisa ser ah, ah, cascateado com os times de desenvolvimento. Tá? Se o time de desenvolvimento não tem essa maturidade, né, a gente precisa formar, porque hoje o maior assessment das companhias são os dados, são os sistemas, são os softwares, né? E qualquer falha disso pode gerar uma falha financeira muito grande para as companhias hoje, tá? Então é interessante realmente a gente investir em treinamentos de segurança para os times de desenvolvimento, tá? Porque realmente é a entrada de uma falha, muitas vezes. É um código não testado, é um código que não foi testada a vulnerabilidade, né? Então eu acho que vale a pena muito isso, investir nisso. E o ciclo de desenvolvimento seguro, tá? E aí entra naquela parte que eu comentei de entender se o software que eu estou desenvolvendo, utilizando uma biblioteca, utilizando um framework, se a versão que eu estou utilizando tem algum problema já de segurança, né? Como eu comentei, o Log4j, né? Se eu fosse desenvolver um software naquela época onde o Log4j apresentou problemas, eu já teria que procurar uma outra versão corrigida do Log4j, né? Então, é ter esse mindset, né, de começar a desenvolver utilizando frameworks e ferramentas que eu realmente estou seguro de utilizar, que não tenham falhas de segurança, né, no desenvolvimento, que vão causar problemas no desenvolvimento e depois, no futuro, deploy em produção, tá bom? Aqui a gente discorreu realmente sobre os principais práticas para a gente corrigir, né, e mitigar problemas em APIs e exposição de dados, tá? Como eu disse, entrar em cada item aqui levaria muito tempo, tá? Mas eu queria discorrer realmente sobre esses tópicos aqui que são bem interessantes e falar um pouquinho deles, tá? E para finalizar a apresentação de hoje, pessoal, eu queria falar do WASP Top 10, tá? O que é o WASP Top 10, tá?
A Open Web Application Security Project é um projeto baseado em segurança de aplicações web, tá? E eles classificam riscos de vulnerabilidade, de ferramentas, tá? E eles têm uma lista que são os top 10 de vulnerabilidades para as APIs, tá? A lista de 2024 ainda não saiu, muito provavelmente sai para o final do ano, tá? Mas todo ano eles divulgam uma lista dos principais erros, gaps e realmente vulnerabilidades que aconteceram, tá? Então, se vocês entrarem no site, vocês vão encontrar a lista de 2023, tá? Dos 10, né? E aí eles vão classificando também por questão de vulnerabilidade, né? E quais os efeitos colaterais que essas vulnerabilidades podem causar de impacto tanto técnico quanto impactos de negócio, tá? Eu vou passar rapidamente aqui sobre esses 10, sobre essas 10 vulnerabilidades, tá? O primeiro é sobre a quebra de autorização, tá? Então, lembra quando eu comentei no início da apresentação, onde eu tenho autenticação, mas não tenho autorização bem setada para minha API, tá? Então, segundo a avaliação do OASP, né, essa quebra de autorização no consumo da API é um dos erros que mais acontece, tá bom? A quebra de autenticação é o segundo mais utilizado. Então, é realmente a falta de uso de mecanismos robustos de autenticação. Então, são APIs que têm API keys frágeis, fáceis de interceptar, ou que não usam, por exemplo, o OAuth2 como autenticação, tá bom? Aqui já seria similar ao primeiro, tá? Só que ele é um nível de property. Então, quando ele fala de property, né, é mais baseado no método da tua API, tá? Então, enquanto o primeiro erro, né, a primeira vulnerabilidade é baseado na autorização da API como um todo, né, essa quebra de autenticação, de autorização, perdão, da terceira vulnerabilidade é realmente baseado na propriedade ou no método HTTP da tua API, já é um nível abaixo, tá? Mas é tão similar quanto o primeiro, é realmente consumo de informação que eu não poderia estar consumindo mesmo estando autenticado. Consumo de recurso irrestrito, né? Então, é a parte onde falta a configuração do rate limit, do throttling, né? E aí já indo para um denial of service, tá? Então, é a quarta vulnerabilidade que mais ocorreu em 2023. Aqui seria bem similar ao item 3, tá? Só que aqui ele está focando em APIs onde eu tenho função de administração ou funções privilegiadas. Então, vamos supor que eu tenho uma API de um gateway, né? Por exemplo, vários gateways, por exemplo, eles têm APIs de health check, né? E aí, dependendo da API, eu consigo quebrar a autorização para chamar outras APIs internas. E aí eu consigo ter um acesso privilegiado de administrador ou de um operador de sistema, e aí eu consigo ter controle tanto das APIs quanto da infraestrutura. Tá? Então, é a quinta vulnerabilidade que mais aconteceu em 2023 é esse roubo, essa quebra de autorização para poder atuar como um usuário administrador da tua infraestrutura, tá? A vulnerabilidade 6, ela é similar à 5, só que ela não é realmente focada em acesso privilegiado, é mais em fluxo de negócio, né? Então, por exemplo, alguma API que vai te dar informação de como a tua empresa funciona, né? O quanto você fatura, né? A questão de informações privilegiadas. Então, tomar cuidado com essas APIs, né, porque aí o ofensor consegue quebrar a autorização e consegue ter essas informações, tá bom? Ah, a parte, essa aí seria referente à parte de infraestrutura. Então, por exemplo, essa sétima vulnerabilidade é quando o ofensor ele consegue passar a questão de autenticação e autorização
e ele consegue validar a tua infraestrutura a nível de servidor. Ele consegue enxergar que tem um servidor SFTP na tua infraestrutura, um servidor de arquivos, e aí ele consegue pegar esses arquivos e começar a vazar. Então pensa, arquivos Excel de faturamento, de precificação, ou então documentos sigilosos de produtos que a sua empresa está a lançar, né? Então, eles classificam esse tipo de vazamento e de falha como server-side request forgery, tá? Parte de configuração incorreta, então, voltando àquele assunto que nós comentamos, né, o famoso admin do gateway, ou configurações erradas de cache ou de framework de desenvolvimento, tá? Então, foi a oitava vulnerabilidade que mais ocorreu no ano de 2023, tá? A parte de inventário de APIs, tá? Eles chamam de Improper Inventory Management, mas ele é muito focado naqueles cenários de companhias que têm vários times de desenvolvimento, tá? E cada time de desenvolvimento desenvolve uma API de um jeito, né? E aí é muito comum que pessoas, times, né, desenvolvam a mesma API, só que com um dado diferente, uma autenticação diferente, e acabam expondo esse tipo de coisa. Então, falta governança, né? Falta uma ferramenta para eu gerir realmente a API ser única e ter reusabilidade, falta eu ter uma governança de mecanismos de autenticação e autorização, e aí cada um faz de um jeito e publica essas APIs na internet. Aí é lógico que o ofensor, né, ele vai tentar todas as APIs até achar que tem mais fragilidade, tá? Então, está muito ligado realmente à governança. E aqui, de novo, né, se a gente tiver uma ferramenta de gerenciamento de APIs, ajuda muito a mitigar este problema, tá? E o a décima vulnerabilidade, né, foi o consumo de APIs de forma não segura. Não utilização de criptografia, de redes não seguras para expor APIs, a falta do certificado e do HTTPS aí para configuração das tuas requisições, tá bom? Pessoal, era isso que eu queria passar para vocês hoje. Como eu disse, não dá para entrar muito no detalhe, até por conta do tempo, mas eu queria discorrer sobre essas principais vulnerabilidades que mais ocorrem, tá? E essa lista aqui, ela é bastante interessante porque muitas empresas que trabalham com desenvolvimento ou com produtos relacionados a APIs conhecem isso aqui de cós salteado, tá? E isso aqui acaba sendo também regra para algumas RFIs, RFPs para vender produtos. Tá? Então, as empresas têm que estar sempre utilizando essa lista para estar compliance com a parte de segurança de APIs. Tá bom? Eu queria agora abrir para perguntas, tá? Para dúvidas, tá? Então, vamos agora usar esse tempinho final aqui da live para a gente bater um papo, caso alguém tenha alguma dúvida. Ó, eu vi um comentário aqui do Ângelo Dias perguntando se a apresentação está sendo gravada para ser compartilhada. Sim, Ângelo, vai ser compartilhado sim depois a gravação dessa live, tá? Isso, pessoal, fica à vontade para perguntar se aqui.
Qual ferramenta de teste de SecOps para SaaS ou Dast? Cara, olha, tem algumas ferramentas que eu já trabalhei em pipeline de desenvolvimento, tá? Mas aí eu não consigo te compartilhar agora, porque elas estavam em pipelines, tá? Então fica um pouquinho complicado, mas eu posso pesquisar depois e compartilhar com vocês. Tem uma outra pergunta aqui, o que seria mais prudente verificar em um teste de APIs? Tá, não tem teste de APIs. Primeiramente, a questão de autenticação e autorização. Quando você já tem esse tipo de configuração feita na tua API, fica muito mais fácil de você mitigar problemas, tá? Eu elencaria esses dois primeiros itens, tá? Depois, a configuração de rate limit, tá? Porque você configurando o teu rate limit de uma forma que não vai te impactar as chamadas de API e nem o teu back-end, já é um outro ganho, tá? E por último, né, seria a parte realmente da criptografia de dados, né? Então, você ter um HTTPS, ter o certificado está atualizado e válido, né? Porque um certificado também que esteja expirado não vai te ajudar muito, tá? Então, fica mais complicado. Ó, tem uma pergunta aqui. O que você pode falar sobre credenciais de bancos de dados compartilhadas entre diferentes empresas responsáveis por módulos distintos? Cara, compartilhar credenciais não é a melhor prática, tá? Você pode estar perdendo além da parte de segurança mesmo, de essa senha estar sendo compartilhada, você perde rastreabilidade, né? Então, por exemplo, se você não tiver um item a mais para rastrear o acesso, quem fez tal alteração em banco de dados, etc., eh, vai te dar um baita de um problema para você identificar como corrigir e como fazer um rollback, tá? Então, o ideal realmente é não compartilhar credenciais, tá? Cada um ter as suas credenciais para ter rastreabilidade, tá? Uma outra pergunta aqui: como você acredita ser a forma mais eficiente de conscientizar os devs a incluir o time de segurança no processo de desenvolvimento de API? Geralmente, as empresas hoje estão trabalhando, né, em formato Scrum, né, com metodologias ágeis, né? Então, a gente trazendo alguém de DevOps ou DevSecOps junto para a squad, né, mesmo que seja alguém flutuante, né? Então, ele não precisa estar fixo na squad, mas ele pode estar passeando, né, de uma forma de suportar as squads de desenvolvimento, trazendo essa pessoa para o teu dia a dia de desenvolvimento, para estar lá participando dos testes das APIs, ou desenvolvimento de back-end, já é um bom começo, tá? Porque aí ele vai estar, por exemplo, numa daily, né? E já está escutando o que o desenvolvedor está fazendo, né? E aí, uma das etapas, né, também de incluir a entrega do software é trazer esse cara junto para fazer um teste antes de entregar o software, né? Então, eu acho que vale a pena começar trazendo alguém de DevSecOps para a squad, mesmo que de forma momentânea.
Ó, vamos lá, tem mais uma aqui. Quando você mencionou sobre aplicar rate limit na entrada da API e no back-end, você refere a aplicar na camada externa e interna? Isso mesmo, tá? Não é porque uma API, por exemplo, ela só vai ser consumida por gente que está acessando via internet, tá? Essa API pode ser consumida dentro da rede da tua empresa, tá? Mas mesmo assim, pensa que a tua API ela está consumindo um recurso de um servidor, tá? Então, antes de você passar essa requisição para o teu servidor, seja ele um FTP, um banco de dados, um servidor com uma aplicação Java deployada, ou até mesmo uma mensageria, né? Antes de você passar essa requisição, você também ter a configuração de rate limit para mandar essa requisição para lá, tá? Então, você ter o rate limit nas duas pontas tanto na entrada da tua API, quanto o rate limit que vai para o teu back-end, tá bom? Acho que foi o Fábio Silva que comentou sobre a questão de ferramentas de Dast, né? Tenho uma recomendação aqui de um blog, eu vou passar aqui no chat, tá? Das ferramentas mais utilizadas para esse teste de Dast, tá? Eu acho que vale a pena dar uma olhadinha, tá? Lembrando, né, alguns pipelines de CI/CD também já incluem esse tipo de teste, tá? Então, só na Cube, por exemplo, você já consegue habilitar alguma coisa de validação de vulnerabilidade, tá? Mas é lógico, tem outras ferramentas que você consegue, e aqui tem algumas bem interessantes, tá? Que você consegue incorporar na tua plataforma. Bom, pessoal, mais alguma pergunta? Bem, então, assim, a gente vai caminhar aqui para o encerramento da live, tá? Caso vocês queiram, novamente, fiquem à vontade de me procurar através do LinkedIn. A gente pode conversar mais, trocar experiências. Se alguém tiver alguma dúvida que não conseguiu tirar aqui na live, aparecer depois, pode ficar à vontade, tá? De me procurar depois, tá? E aí eu queria finalizar aqui com um agradecimento a todos que participaram da live, né? E agradecer principalmente ao pessoal do Alcatraz Tech, né? Pamela, o Pablo da produção aqui que está nos ajudando, o Alfredo, a Pamela. Agradecer imensamente por essa oportunidade que vocês me abriram a porta aqui para conversar com o pessoal, tá? E ficamos aí até a próxima, pessoal. Até mais.